E, por outro lado, Recording is on. com essa noção de salvamento individual, de salvação individual, que vai para o papel do pastoreio cristão. O pastoreio cristão, ele tem como função de que o pastor ele vai atrás da ovelha desgarrada, né? Ele se mata para conseguir trazer uma ovelha, ele pode morrer, inclusive, dar a sua vida para salvar a alma daquela ovelha, né? E, ao mesmo tempo, a função dele é fazer com que as ovelhas vão para o caminho desejado. Ora, a junção dessas noções, uma noção geral, malthusiana, né, de controle da população, e esse controle tem a ver com o controle da natalidade, o controle da saúde mental, o controle das migrações populacionais, o controle da fome, da vida, o controle enfim, todo tipo de controle genérico, né? Para um controle que tem a ver com a garantia da vida individual. Então, se você pegar o direito penal, né, o direito penal trabalha muito com essa noção, né, da salvação individual. Ao mesmo tempo que ele é geral, né, que ele tem um objetivo geral, que é de proteger toda a sociedade, ele tem um objetivo específico de evitar um dano para você, em particular. E você, em particular, vai achar, ainda que você não tenha nada, né, que o direito, então, está protegendo você. Individualmente você está sendo protegido. Não está, mas você tem essa noção. Ora, é essa noção necessária. Claro, eu estou citando só o direito, mas existem outras instâncias, né, que funcionam, que tem a ver com isso. Por exemplo, o processo identitário, né? Então, quando eu tenho uma certa identidade não aceita e que vou lutar por essa identidade, né? Para que essa identidade esteja protegida pelo Estado, né? E o Estado, então, mesmo com reticências, vai lá e me protege, né? Ele está entrando tanto numa questão individual, da minha subjetividade, como uma questão geral, para dar um outro exemplo, né, dessa lógica, né, na qual funcionam os mecanismos de poder. O que o mecanismo de poder faz? Ele tanto trabalha com o específico, né, com aquilo que é a sua necessidade, ou parece ser, sua necessidade individual mais candente, quanto trabalha com uma noção geral estratégica de controle populacional. Então, é esse processo onde o poder liberal consegue trabalhar tanto com esse poder, tanto com a questão da população, quanto com a questão individual, com a salvação individual, é o grande salto, né, e a grande mudança que produz aquilo que Foucault chama de governamentalidade. É nesse momento em que o governo pode deixar de reprimir de forma constante, embora ele viva ameaçando essa repressão, né? Você vai passar a produzir no seu cotidiano os mecanismos das relações de poder que interessam ao governo, ao poder, ao Estado, ao médico, ao paciente. Então, por exemplo, você, claro, está com uma dor de estômago, tu vai no médico, né? Porque foi aceito aí que o médico é aquele que detém o poder. E quem definiu que o médico detém o poder? Né? Não foi só a universidade, né? Foi a universidade e o Estado que reconhece a universidade que reconhece o médico, ou o psicanalista, ou o sociólogo, ou o engenheiro, ou enfim. Né? Enquanto tem outras profissões que elas são reconhecidas, mas não por essas instâncias. Né? Elas são reconhecidas pelas instâncias de mercado. O vendedor, o eletricista, alguns eletricistas, a maioria dos eletricistas, né? Enfim.
Então, tem todo um encadeamento aí entre mercado, Estado e verdade. Né? São estas questões intrínsecas à forma de exercício do poder que faz com que Foucault seja extremamente importante, não em tudo, mas nesses casos, para uma nova noção, né, não apenas negativa, mas entendendo o positivo como criação de um processo de verdades e de reprodução de verdades do poder. Bom, nós ainda teríamos que fazer algumas outras discussões, que é a diferença entre o disciplinar, o poder disciplinar, e aquilo que eu passei a chamar de contrafação ou contrapartida. O poder disciplinar é um poder que ele, de certa forma, ele implica alguma repressão. Ele implica um conjunto hierárquico de uma hierarquia, né, que vai produzir todo um processo de subordinação. Você vai ver isso na escola, você vai ver isso nas prisões, você vai ver isso no hospital, né? Você vai ver isso como instâncias hierárquicas onde as relações de poder são demarcadas, né? E essas relações de poder demarcadas produzem, então, uma supremacia hierárquica sobre os que estão na base dessa hierarquia. E aí produzindo um processo de obediência. Esse processo de obediência ele tem como função produzir uma determinada conduta, que você se conduza de tal maneira. Então, de maneira disciplinar, que você respeite os poderes hierárquicos que estão dados. Ora, mas existe uma outra, que ela não é diretamente disciplinar. É claro que aí já é uma outra formulação, que é minha, não é do Foucault. Essa outra, ela tem muito mais a ver com uma estrutura de verdades que são distribuídas e aceitas, né, como necessárias, do que como disciplinamento. Elas vão ser disciplinamento quando necessário, mas apenas quando necessário. Veja, eu vou citar um exemplo disso. Quando você... vamos pegar um exemplo fácil aqui, que hoje todo mundo está falando disso, é mais fácil. Vai ter eleição. Né? Você pode olhar as eleições como simplesmente um processo onde você vai lá e vota, né? E durante 8 horas de um determinado dia você tem um poder popular aí, né? Elegendo um presidente da República. E de 4 em 4 anos você tem 8 horas aí para você virar cidadão. Muito bem. Agora, não é só isso. Ele pressupõe um conjunto de outras coisas que você deve aceitar de antemão. Esse conjunto de outras coisas que você deve aceitar de antemão, ele não é tranquilo e não é fácil de entender. Por exemplo, ele está suposto uma questão básica de que a ideia de que a maioria vencendo deve submeter a minoria. Ou que a minoria, ou que aquele que perde as eleições, devem se submeter à vontade dessa maioria. Isso significa uma unicidade em torno de um processo político. Né? Então, eu aceito o processo político
as organizações que permitem-me, a mim e ao outro, votar e eu ser perdedor ou vencedor, ou o outro ser vencedor ou perdedor, e ainda assim aceitarmos sem constrangimento a decisão. Esse mesmo procedimento acontece também quando você vai à justiça. Quando você vai à justiça, você pressupõe que você pode ganhar ou perder, embora você queira ganhar. Né? E essa pressuposição faz com que você, se perder e você ficar puto, você entra com recurso. Olha, no processo eleitoral não tem esse tipo de recurso. Você pode entrar com recurso até a última instância, mas você perde na última instância, então você aceitou as regras, né? Então, essas regras é pressuposto. Ora, a regra pressuposta também implica em outras questões. Por exemplo, você elegeu o seu deputado. E você elegeu durante 4 anos. Nesse momento, você aceitou que ele representasse a sua vontade. E representasse de uma forma em que a sua vontade nele estivesse simbolicamente produzida. Ao mesmo tempo, você admite que a casa do povo onde ele está, a Assembleia, a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, o Senado, não seja a sua casa, seja a casa desses representantes. E que a contradição é lançada quando o povo vai a essa casa, né, e diz, não, isso aqui é a casa do povo. E aí há um conflito, né? Porque a própria pessoa acha que, a não ser nesses momentos de luta social intensa, a própria pessoa acha que quem fala lá na casa do povo são os representantes desse povo. Ora, você aceitou isso de antemão, ou você foi convencido disso de antemão. E você não foi convencido disso de antemão à toa. Você foi convencido disso porque isto era fundamental para a manutenção do sistema de poder. Que você mesmo reproduzisse ao votar e ao agir de tal maneira, né, como o poder deseja que você se conduza, que você tenha a sua conduta. E, ora, obviamente, se algum cidadão, entrar na Câmara dos Vereadores, não, eu quero falar aqui e tal, não sei o quê, não importa se ele está certo ou está errado, a população fala, não, mas que isso, lá né, tem que ser representante e tal. Não pode. Não pode. Então, você aceitou esse... E o que isso significa? Significa que uma determinada ação produziu uma determinada conduta que reproduziu uma determinada relação de poder. E essa relação de poder, ela tem uma contrapartida. Ora, a contrapartida é o meu apassivamento. Eu não preciso me preocupar com isso. Tem alguém que vai se preocupar por mim. Então, eu retiro de mim a atividade, o poder da palavra, eu admito para mim que que é bom para mim, porque afinal de contas eu tenho outras coisas para fazer, isso para mim é bom, né? E com isso eu produzo uma relação de apassivamento. Essa relação onde eu aceito o apassivamento em razão do poder ter um representante que eu aceite e que ele possa, então, falar em meu nome, me permite estar livre desse compromisso. E isso é a contrapartida. É uma falsa contrapartida, óbvio. Por isso que eu chamo de contrafação, né? Porque ela é falsa, ela não é verdadeira. Porque, na verdade, ele está produzindo em você, sem nenhum tipo de coerção, né, a relação e a vontade de não participar, de ser apassivado.
né? É isso que eu chamo de dispositivo de apassivamento, né? E esse dispositivo de apassivamento, ele funciona em várias instâncias, em vários lugares, né? Não são meras relações de poder de disciplinamento. Ora, claro que eles têm relação com o disciplinamento, mas eles não se subordinam ao disciplinamento, né? Da mesma forma, a gente pode usar aí o Giddens, né? Quando o Giddens fala da ficha técnica, que você vai no médico e você aceita a receita dele, né? Você supõe, então, que ele tem o conhecimento e que você aceita a receita, né? Da mesma forma que você entra no avião e supõe que o seu avião vai funcionar e você vai viajar de boa, ainda que, vez por outra, algum caia, né? Então, esses momentos onde você, sem que seja diretamente reprimido ou disciplinado, né, produz uma conduta esperada. E se você não produz, aí que está. Se você não produz a conduta esperada, né, você é taxado ou como louco, né, ou como usurpador. Como Clay, louco. fala sobre isso em algum texto teu? Tu fala sobre isso no Nada Sobre Mim? Esses Não, conceitos que tu disseste. não, eu falo sobre isso nas tecnologias de poder e a transformação do eu. Certo, certo. Eu vou dar uma pesquisada. Que não está à disposição ainda, mas vai estar. Daqui a pouco vai estar. Ah, sim, sim. É do teu doutorado? Doutorado. Porque, assim, o que eu me coloquei era assim, bom, onde é que Foucault parou? Não é? E quais são, o que são as coisas que ele não pôde, por ter morrido tão cedo, né, se desenvolver? Porque foi deslocado, né? Ele começou a falar da governamentalidade, do biopoder, tal, porque ele levou tanta porrada em relação à questão disciplinar que diziam, que ele falou lá no texto de Jari Punir, de que o poder era circular, né? E aí mal entenderam, achando então que ele estava dizendo que o poder não tinha assento, né? Que não tinha poder do Estado. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de outro tipo de poder, que esse poder disciplinar é um poder que circula mesmo, ele precisa circular. O Foucault. Oi? Justamente essa marxista, o Foucault, né? De que ele estaria negando a existência de um poder estatal, de um poder centralizado. Exatamente. Ele levou muita porrada por causa disso. E aí ele tentou provar que não era bem assim. E aí ele foi para a ideia da governamentalidade e do biopoder. E aí deixou toda essa discussão dos mecanismos, né, sem conclusão, né? Então, o que eu tentei fazer? Claro, eu não sou tão capaz assim, mas o que eu tentei fazer foi voltar a essa discussão, né? Ver o que era mecanismo de disciplinamento, o que não era mecanismo de disciplinamento, o que era dispositivo de segurança, o que não era dispositivo de segurança, e como é que funcionava, né? E a partir daí, contribuir com a crítica anarquista, né, da sociedade, para a gente, então, poder, a partir daí, Claro, outros vão elaborar melhor, eu só estou chutando o pau, né? Chutando o pau da barraca e vendo o que vai dar. E também não tenho tanta capacidade assim. Outros vão ler e melhorar e me ultrapassar, enfim, eu acho que é isso. Agora, era preciso retomar, por exemplo, essa ideia de que a mobilidade social, está lá no meu texto também, a mobilidade social é um dos mecanismos, um dos dispositivos de segurança do Estado, né? É muito complicado para essa moralidade de hoje, que assume que a mobilidade social é algo bom. Mas a mobilidade social é o contrário, ela produz e é reprodutora o tempo todo, na cabeça de cada um, dentro da sua subjetividade, né, de uma ideia de desigualdade.
Então, toda essa discussão, ela implica que a gente precisa sair do lugar comum, né, e questionar aquilo que nos pareceu tão certo, porque foi isso que Foucault fez, né? Assim, existem verdades determinadas que estão definidas aí como aletúrgica, como místicas, né? E ela precisa, então, fazer esse questionamento. Pode falar. Pode falar. É Alessi, não? Eu não sei o que tá, falou o shit se tem aqui. Fala. Levantou a mãozinha, levantou? Foi acidente aqui. Foi. Foi acidentalmente. Então, a minha ideia foi isso, né? Porque, até porque, assim, para a gente ultrapassar essa ideia de liberdade kantiana, né, é preciso, então, dizer onde foi que nós perdemos a liberdade natural. Né? Quais os mecanismos que faz com que nós reproduzamos o tempo todo as relações de poder. Né? E como elas são tão profundamente subjetivas. Né? Eu me lembro da questão de Jesus, né? Porque Jesus era um cara interessante, porque o que Jesus fez foi falar para o judeu assim, não, você não é o escolhido. É por isso que deu a guerra, né? Entre os judeus e os cristãos, e os discípulos de Cristo. Porque Jesus falou assim, não, os judeus não são o povo escolhido. Foi, agora não é mais. Todos são filhos de Deus. E com isso, ele produziu um impacto sobre uma verdade já estabelecida. Olha, os judeus, né, aqueles que são adeptos da religião judaica, eram os escolhidos do Senhor. E ele dizendo assim, não, todos são filhos de Deus. Esta foi a grande questão que causou, inclusive, a morte dele. Né? Que fez que não foi por causa do império, não, foi por causa deles. Né? Por causa dessa questão fundamental aí. Né? Que os judeus deixaram, então, de ter o poder divino sobre si. Né? Para esse poder divino se espalhar por todos os seres viventes, desde que esse vivente se convertesse, óbvio. Né? Ele tinha que dar uma contrapartida. Qual era a contrapartida que Jesus dava? A conversão. Né? Era a conversão a contrapartida. Né? Você é filho de Deus, mas você não é escolhido, assim como são os judeus, né, de forma genérica. Né? Para você ser o escolhido, você precisa fazer a conversão. Se converter. Então, essa ideia de contrapartida, eu tiro lá de Jesus. Né? Eu tiro lá de Jesus e de Roma. Né? E vou, então, tentando elaborar com todas as minhas precariedades, porque eu sou um operário, né? Eu sou um cara que veio da favela, né? Da Zona Leste de São Paulo. Então, as minhas dificuldades culturais, elas sobrevivem. Né? Meu filho não tem as mesmas dificuldades que eu tive, graças a Deus. Né? Mas, e claro que eu vou me superando a cada dia, tal. Mas, ainda assim, essas dificuldades fazem com que eu perca mais tempo, né? Enfim. Bom, eu não vou entrar mais em outras questões, porque senão a gente vai ultrapassar todos os tempos aqui, mas eu só queria, então, falar duas questões. Uma de métodos. O Foucault vai condenar a dialética, né? Porque a dialética não tem o sangue das batalhas, nem a da dialética, nem a semiologia. Para ele, o que tem o sangue das batalhas é a genealogia do Nietzsche. O que é esse sangue das batalhas? É que na genealogia do Nietzsche, ele revê o conceito de história. Né?
A língua não passa a ser mais uma discussão filológica, né? Histórico-filológica. Então, a noção de trabalho vai ser sempre refeita a cada momento segundo os atores em batalha, né? Segundo a batalha do dia a dia. Então, na Grécia, era tida como escravidão, depois, no período capitalista industrial, era tido como produtor da riqueza, era uma coisa boa, agora volta a ser uma coisa mais ou menos ruim. Enfim, vai depender muito dos conflitos, essa noção das palavras, né? Os conceitos das palavras e também os conceitos que se tem na vida, vai depender dessas reformulações, dessas descontinuidades, né? Que você vai encontrar nas lutas e nas batalhas diárias. Então, a noção de história, ela não tem essa continuidade, ela vai ter essa descontinuidade. Essa descontinuidade está marcada pelas batalhas que cada grupo social vai travar no seu tempo. Então, é diferente da dialética, por exemplo, cuja batalha é sempre a mesma, né? Servo, escravo, não sei o quê, vai indo, né? No campo da dialética, existe uma certa lógica, né? No campo da genealogia, não tem lógica, né? A lógica não funciona, né? O que funciona, se é para usar as palavras de Foucault, é a lógica das batalhas, né? Então, essa lógica das batalhas, Foucault ainda fala no Microfísica do Poder, no texto Verdade e Poder, que a vida é bélica, né? Que é essa lógica das batalhas que vai governar a inteligibilidade da história. Essa é uma questão. E a outra, para finalizar, é essa questão das tecnologias de poder. Olha, o papel hoje dos anarquistas, na minha opinião, são dois. Um é compreender quais são as tecnologias de poder aplicadas sobre o sujeito e aplicadas sobre a população. E a terceira é lutar contra elas do ponto de vista prático. Né? A segunda, lutar contra elas do ponto de vista prático. Então, essas duas questões são extremamente importantes, porque quando Foucault resolve, então, não estudar o direito por dentro, ele vai estudar o direito como uma instância dessa liturgia, né? Como uma instância dessas relações de poder. Quando ele resolve não estudar a economia por dentro, como economista político, né? Ou como historiador, é que ele quer estudar ela dentro desse campo dessas relações de poder, né? Dessas relações todas aí, que envolve um quadro onde todas essas relações precisam se realimentar umas às outras, numa espécie de rede, de grande rede de poder. Uma rede formada pela economia, pela ciência política, pela sociologia, né, no campo do saber, no campo da economia, pelas relações de trabalho, pelas relações mercantis, pelas relações oligárquicas, no campo político, pelas relações legais, pelas relações de subserviência, pelas relações democráticas, pelas relações de liberdade, né? Então, é preciso unir essas coisas dentro de um mesmo campo que eu tenho chamado de tecnologia de poder. É essa a nossa discussão, aquilo que eu quero trazer hoje. E é isso.